Queridos, muito bem-vindos a mais um doutrinário. Nós hoje vamos estudar a Igreja Católica, mas antes de qualquer coisa eu quero começar orando com você. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estar na Tua presença, aprendendo mais de Ti e ainda mais, Pai, sobre a Tua Santa Igreja, que Tu possas inspirar o nosso coração, nos trazendo a alegria de poder aprender, de poder estudar, de poder conhecer mais de Ti, Senhor. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos hoje estudar a Igreja Católica e eu quero chamar a sua atenção dizendo para você que quando falamos da Igreja Católica, onde nós vamos começar, essa igreja ainda não é a Igreja Católica Apostólica Romana dividida, mas a igreja ainda lá no primeiro século, nós vamos estudá-la como a Igreja Católica de Cristo, ou seja, a Igreja Universal de Cristo, e aí nós vamos chegar a um momento em que nós vamos caminhar na direção em que a igreja vai estar no futuro separando-se, mas agora é o momento de estudarmos a Igreja Católica como Igreja Católica de Cristo, e vamos dar uma ênfase em alguns momentos à Igreja Católica de Cristo presente lá em Roma. Então, para que nós possamos começar, eu quero dizer para você que na Igreja Católica, nem o gnosticismo, nem o montanismo, por mais atraentes que eles fossem, eles encontraram espaço para a maioria dos cristãos, mesmo ele tendo aquela mentalidade religiosa do segundo século, esse povo não abraçou essa nova doutrina ou essa doutrina estranha como algo razoável, e a maior parte dos cristãos não entraram para uma visão nem gnóstica nem montanista. O que surgiu das controvérsias lá de meados ou do final do século, na verdade, foi uma igreja que optou, que decidiu sobre o seu ensino moral e doutrinário. Ela reconheceu e estabeleceu algumas instituições como portadoras definitivas da sua tradição. E nós vamos então encontrar desta forma coisas muito interessantes na vida da igreja, porque em nenhum dos casos a instituição era uma novidade para ela. Já existiam instituições como o bispo da igreja, como os presbíteros, um conjunto de instituições estavam formadas, e a gente vai, enquanto estudar a igreja, entendendo isso, porque as instituições não eram novas. O que era novo, na verdade, era a clareza e a uniformidade com a qual a sua autoridade foi aceita, e ao mesmo tempo a insistência ou o reconhecimento que seu significado era incompatível com o ensino das pessoas de Marcião e dos gnósticos valentinianos. Em outras palavras, o catolicismo primitivo, a Igreja Católica primitiva, faz com que surja um cristianismo normativo. Aquele período de muito debate representa um estágio novo no desenvolvimento da tradição cristã também. Essa tradição se apropria da mensagem cristã, que era ao mesmo tempo uma definição mais próxima e mais elaborada do seu sentido, das suas implicações na vida dos cristãos. Um sinal uniforme desse desenvolvimento, por exemplo, foi a crescente proeminência e a atividade, ou autoridade, melhor dizendo, que foram atribuídas às fórmulas confessionais e credais. Algumas vezes elas haviam tomado a forma de um resumo de ensino ou de pregação. Por exemplo, a fórmula tradicional que Paulo usava muito bem para relembrar aos coríntios daquilo que ele havia entregue a eles. Ele diz que aquilo que ele recebeu do Senhor, ele também entregou para os de Coríntios, e ele começa a narrar que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tendo tomado o pão,
deu graças, partiu e disse: "Este é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim." E assim Paulo vai narrando aquilo que ele diz que recebeu de Cristo. Ou então nós vamos encontrar também referências contidas nos escritos de Justino Mártir, e uma é muito especial quando ele diz assim, que Jesus Cristo, o qual veio em nossa era, foi crucificado, morreu e ressurgiu e reina nos céus. Ou seja, em outras circunstâncias nós vamos encontrar as fórmulas confessionais servindo a um propósito polêmico, mas nós vamos tirá-las desse contexto e vamos ver que elas buscavam na prática especificar mais estreitamente o significado de uma fé tradicional. Por exemplo, a fórmula joanina de João, dizendo que Jesus Cristo veio em carne. De igual, se não de maior importância, eram as formas de discurso que foram preservadas e transmitidas como partes padrão da tradição litúrgica. Cuidado, porque quando eu estou falando em tradição, eu não estou falando de dogmas, mas estou falando daquilo que eles vinham trazendo desde os apóstolos, desde aqueles que caminharam com Cristo, preservando isso ao longo do tempo. Então a gente tem que ter um cuidado de não confundir tradição com dogmas, nem a tradição da história da igreja com a tradição colocada no cotidiano da vida das pessoas como algo, como uma tradição que se traz de forma equivocada. Então, era a ideia preservar e transmitir o padrão litúrgico que eles haviam recebido. Assim, certos símbolos possuíam um caráter confessional, como também a oração eucarística, na qual as obras salvíficas de Deus eram expressas em forma de ação de graças. A mais central de todas, ou de todos esses símbolos, na verdade, era a confissão de fé, que constituía a fórmula do batismo. Nas comunidades lá do primeiro século, essa confissão pode ter sido, na verdade, considerada uma afirmação cristológica, como quem dizia assim: Jesus Cristo é o Senhor. E aí, por volta da metade do segundo século, a confissão batismal ela ganha um formato de tríade, ou seja, os candidatos ao batismo, eles se apresentavam e a eles eram feitas 3 perguntas antes de eles serem batizados, e a cada uma destas perguntas eles precisavam responder "eu creio" antes de que eles fossem batizados. Com essas 3 afirmações e a entrada deles na água ou a aspersão de água sobre eles, era feito a pergunta e eles eram batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Essa é a tríade que era usada pela igreja naquela época. E nós então vamos encontrar uma amostra da confissão batismal interrogatória na bem conhecida fórmula de Hipólito, que reflete a prática da igreja de Roma lá nas últimas décadas do segundo século, próximo já do terceiro século. E ele perguntava, a fórmula perguntava assim: "Creis em Deus Pai Todo-Poderoso?" E o candidato respondia: "Creio." Depois ela perguntava: "Creis em Jesus Cristo, o Filho de Deus, nascido do Espírito Santo e da Virgem Maria, o qual foi concebido sob Pôncio Pilatos, morreu e ressurgiu ao 3º dia de dentre os mortos, e subiu aos céus, está sentado à mão direita do Pai, e virá a julgar os vivos e os mortos?" E o candidato respondia: "Creio." E a terceira pergunta era feita assim: "Creis no Espírito Santo, na Santa Igreja e na ressurreição da carne?" E o candidato então respondia: "Creio", e ali ele estava habilitado a ser efetivamente batizado. Essas palavras, no entanto, não eram ainda empregadas de forma universal, ou seja, em todas as comunidades da igreja cristã. Essas confissões ou símbolos, como a gente chama, passaram a ser chamadas dessa forma, sendo usadas na igreja, mas elas em boa parte eram ainda na forma oral,
E elas se desenvolveram não por causa de conferência ou decisão, mas devido a um processo informal da própria tradição. Ela veio sendo ensinada ao longo do tempo e as comunidades foram aprendendo, de forma que cada congregação possuía sua própria confissão batismal, contendo nela a essência daquilo que precisava existir para que a pessoa confessasse a sua fé ou a fé cristã. E aí a confissão batismal passou a personificar o compromisso através dos quais a igreja permaneceria ou cairia. A igreja permaneceria de pé ou não, de acordo com a confissão que ela fizesse. Se ela confessava verdadeiramente que era a igreja de Cristo, que Jesus Cristo é o Senhor, que crê em Deus Pai Todo-Poderoso, né? E respondia aquelas perguntas de alguma forma, elas eram consideradas verdadeiramente uma igreja cristã, e aí se sustentava a afirmação. E, queridos, a confissão ou as confissões, elas assumiram uma forma insistente como uma regra, ou sobre uma regra, ou cânon, diversamente chamado de regra da verdade, regra de fé, regra eclesiástica, tradição e também querigma. Em termos a que elas se referiam, não assim uma forma de palavra específica, mas a um padrão no conteúdo de ensino. Nós podemos dizer assim que a regra era essencialmente um resumo da instrução catequética na qual aquele recém-convertido aprendia o significado do batismo ou da fé batismal na igreja. E aí, durante o terceiro século, essa regra de fé foi formulada pelas diferentes comunidades na forma de símbolos declaratórios, isto é, de credos formados não como questões respondidas mais, mas como uma afirmação de fé, como declarações diretas da parte daquele que chegava à igreja, que se convertia, e aí ele passava a fazer uma afirmação de fé por meio do credo. Tais credos foram usados como base e como esboço para a instrução, tanto antes do batismo, de tal maneira que elas se tornam os ancestrais diretos daqueles que nós chamamos de credo dos apóstolos, ou também denominamos de credo niceno. E aí, paralelamente ao cânon, ou a regra de fé conhecida pelas fórmulas confessionais tradicionais, as comunidades do segundo século, em seus debates com os gnósticos e com os marcionistas, estabeleceram o cerne ainda de mais uma regra ou norma, o cânon da escritura do Novo Testamento. Ou seja, o procedimento, se esta é a palavra que nós podemos usar, pelo qual a formação dessa coleção se deu, foi informal e descentralizada. Então, como muita gente pensa, o Novo Testamento não foi simplesmente alguém sentou e disse os livros são esses, mas foi um procedimento, aliás, que foi ocorrendo meio que informal e descentralizado, e que andou isso ao longo de um bom tempo, ou seja, se prolongou e foi crescendo em consenso, e foi se completando e chegou ao seu conjunto somente lá no quarto século. Esse processo ele envolveu 3 partes simultâneas para se ter um livro considerado como um livro que faria parte da Escritura Sagrada. Então esses 3 critérios, essas 3 partes simultâneas foram assim. O primeiro foi um reconhecimento crescente da necessidade de uma tradição fixa escrita, especialmente onde os ensinos de Jesus eram vistos. A igreja sentia a necessidade daquilo que era traduzido ou trazido, na verdade, ao longo da tradição, contado de um apóstolo para o seu discípulo, para o outro discípulo. A igreja sente agora a necessidade de ter um registro escrito desses ensinos de Jesus. Um segundo critério, ou uma segunda parte, foi o processo pelo qual os escritos cristãos
eles, tais como os evangelhos e as cartas apostólicas, foram reconhecidas, ocupando o mesmo lugar essencial na vida das igrejas como as escrituras judaicas e, portanto, passaram então a ser citadas e tratadas da mesma maneira. Ou seja, as escrituras do Novo Testamento, as cartas apostólicas, os evangelhos, eles ganharam autoridade da mesma forma que as escrituras judaicas e, portanto, eles passaram a ser citados e tratados como obras inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Um terceiro critério, ou uma terceira parte desse processo foi mais complexa, foi um assunto mais difícil de se decidir com mais precisão, quais seriam os escritos cristãos que se qualificavam para esse status de ser uma obra inspirada pelo Espírito Santo. Então, os dois critérios, o segundo continha que fosse um escrito considerado inspirado pelo Espírito de Deus, mas a pergunta era, então o que é um escrito ou um livro qualquer que se considere inspirado pelo Espírito Santo de Deus? E aí foram empregados alguns critérios coordenados para tomar essa decisão. E aí, queridos, os livros eram estabelecidos como canônicos se eles eram lidos regularmente nas assembleias litúrgicas das comunidades. Esse era o primeiro critério. Isso tinha que acontecer simultaneamente. O livro é lido sistematicamente, regularmente nos cultos, nas assembleias das comunidades. Segundo critério era se eles eram tidos como apostólicos, ou seja, se eles pudessem ser, no mínimo, razoavelmente considerados como escritos por um apóstolo ou então por uma pessoa ou um discípulo, alguém da geração dos fundadores cujo testemunho era idêntico ao testemunho dos apóstolos. E a esses dois critérios simultâneos surgem, mas nem sempre havia concordância, e então houve muitas vezes extensos debates sobre os escritos, por exemplo, como a Epístola aos Hebreus, que a Igreja Romana, por exemplo, muito prontamente suspeitou que não era uma carta paulina autêntica como nós hoje sabemos dessa realidade. Ou então o pastor de Hermas, que enquanto claramente não apostólico, ele foi estabelecido naquele tempo no uso litúrgico, mas não fez parte do cânon porque ele não tinha essa autenticidade apostólica. O terceiro critério, que deveria andar simultâneo aos outros dois, era um critério um pouco mais informal que veio a ser utilizado, era o critério da doutrina. E aí a gente vai encontrar, por exemplo, o quarto evangelho foi durante um bom tempo suspeito, ou ficou de fora, não era muito bem aceito, por conta do deleite dos gnósticos e dos seguidores de Marcião, que aproveitavam o evangelho de João para trazer em cima dele explicações para suas heresias. E seu estabelecimento como canônico foi, sem dúvida, devido tanto ao uso bastante disseminado nas comunidades, como por ter o nome do apóstolo João vinculado a ele. E aí ele passou a fazer parte do cânon exatamente por conta disso. Uma coisa importante, é preciso que a gente diga que o centro do cânone em desenvolvimento era exatamente o corpo das cartas paulinas e os 4 evangelhos, juntamente com o livro de Atos dos Apóstolos. Esse era o princípio, foi o primeiro cânon do Novo Testamento. No tempo de Justino Marte, pelo menos os 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles estavam em uso na liturgia em Roma, e parece provável que por volta do início do último terço do 2º século, aí sim todos os evangelhos passaram a ser amplamente usados pela igreja. Havia um problema, entretanto, com o fato de que havia 4 evangelhos e que eles não estavam perfeitamente unidos em seu testemunho. Isso era um problema levantado
por alguns dentro da igreja, um problema com o qual Taciano, que foi um discípulo de Justino, tentou lidar produzindo uma harmonia ou tentando resolver, mostrar que havia harmonia entre os quatro no famoso Diatássaro. E aí depois vem Irineu de Leão e ele procura resolver isso argumentando que os quatro evangelhos, eles na verdade se complementavam em seus argumentos. Eles completavam um ao outro, produzindo um conjunto que realizava ou que apresentava, digamos assim, um testemunho único. Porém, outro problema apareceu com o fato de que muitas comunidades, embora alguns cristãos judeus admitam apenas a autoridade de Mateus, em algumas igrejas, como Alexandria, por exemplo, ela foi um exemplo notável, ela também tinha outros livros que vinham sendo lidos, outros evangelhos sendo lidos na época. E parece ser o caso, entretanto, que por volta lá da passagem para o terceiro século, esse plano básico estava firmemente estabelecido e, de fato, as igrejas também conheciam e utilizavam outros livros que finalmente vieram a ser incluídos no cânon. Por exemplo, as cartas de Pedro, as cartas de João passaram a ser incluídas dentro do texto canônico. E aí, no final, o Novo Testamento incluiu obras que apresentavam a maioria das correntes de tradição significativas do cristianismo primitivo, excluindo as obras que fossem claramente, explicitamente obras que traziam doutrina gnóstica. E aí, usando a tradição confessional credal, juntamente com o cânon que emergiu com o Novo Testamento, as comunidades definiram o que elas entendiam ser o cristianismo autêntico e apostólico. Não havia na mente da igreja nenhum conflito mais entre as duas coisas. A regra de fé, porque a tradição simplesmente resumia a mensagem óbvia, básica das escrituras proféticas e apostólicas. Então foi feito uma harmonia, digamos assim, entre a regra de fé e a tradição, entre o cânon e a tradição, com a tradição simplesmente resumindo essa mensagem que era transmitida ao longo da Escritura. E elas foram então consideradas suficientes para a interpretação das partes que pareciam mais obscuras, mais difíceis de se entender dentro da Escritura Sagrada. Se tornou uma chave, então, que excluía a exegese gnostizante. Então, os gnósticos perderam completamente o espaço, porque o texto sagrado, juntamente com a tradição, fecharam o espaço para a doutrina gnóstica. Não havia mais espaços para eles. Tanto Irineu de Leão como os demais líderes alinhados a ele, contrapondo agora a polêmica gnóstica, estavam convencidos de que os apóstolos tiveram o conhecimento perfeito em Cristo. Então, o conhecimento em Cristo, aquilo que era necessário ser transmitido, estava vindo por meio dos apóstolos. E assim também, eles estavam convencidos que tudo que os apóstolos haviam recebido de Cristo havia sido confiado a quem eles haviam indicado como seus sucessores públicos para governar a igreja. Isso se dá ali com um processo chamado de sucessão apostólica. A ideia da sucessão apostólica é que as pessoas sucederiam os apóstolos como se fossem descendência dele, uma sucessão ordenada dos mestres oficiais da igreja, ou seja, dos bispos. Para você entender bem, essa transmissão era feita de forma apostólica, trazendo a tradição confessional credal da igreja. E a gente, quando pensa nessa história, vai entender, quando se fala que uma denominação, ela é uma denominação que só ordena pastores e bispos por sucessão apostólica. Isso tem todo um sentido de estar firmado lá na tradição do princípio da igreja, ou seja, firmado nos escritos apostólicos, firmados na doutrina dos apóstolos, naquilo que é
a história da igreja sendo trazida até os nossos dias. Para você ter ideia, naquele tempo, Esmirna, Éfeso e Roma puderam traçar a linha dos seus bispos até um fundador apostólico. Se você observar, eu tenho um documento que ele diz, quando eu fui ordenado pelo bispo Bio, bispo Léo e um outro bispo, Evilásio, de onde vem a minha linha de sucessão apostólica. Se você for subindo a cadeia de sucessão da minha ordenação, você vai chegar até Paulo. Alguns chegam até Pedro, porque eles vão subindo. Por exemplo, eu fui ordenado pelo bispo Léo, que foi ordenado pelo bispo Bio, que foi ordenado pelo bispo João, que foi ordenado pelo bispo, e eles vão chegar até lá na origem, em Paulo ou em Pedro, por sucessão apostólica. E aí essa a ideia da sucessão apostólica, que tem um sentido de garantir que ninguém vai se ordenar pastor sozinho, por si mesmo, numa igreja de sucessão apostólica, mas a gente vai seguir a tradição ou vai trazer o ensinamento, a doutrina desde a origem, garantindo que isso vai ser transmitido ao longo do tempo para que isso não se perca, que a gente não crie distorções nem heresias. É por isso que algumas vezes a gente encontra a gente se ordenando pastor e vai ver um monte de heresias surgindo por conta dessa história de o cara se ordenar pastor, dizer que o Espírito Santo ensina, e ele sai por aí dizendo tudo quanto é de loucura, fazendo tudo quanto é de formulação, não é? Muitas vezes heréticas, que não tem nada a ver com a origem da nossa igreja cristã. É a tradição pública das igrejas de sucessão apostólica que representa o ensino autêntico, e a tradição pode ser confirmada pelo fato de que ela concorda com o pleno testemunho das escrituras apostólicas. Eu quero lhe chamar a atenção, porque muitas vezes a gente diz, isso aí é uma questão de tradição. Tradição, costume natural do mundo que a gente vive é uma coisa, e a tradição apostólica é trazer a doutrina dos apóstolos até os nossos dias, com um cuidado, porque sempre que a gente pensar em alguém formular alguma coisa como tradição e ela se chocar com a escritura sagrada, não esqueça que a prevalência é da escritura. Então nós caminhamos numa estrada onde uma calçada é a tradição, a outra calçada é a escritura. Quando houver alguma dúvida ou algum conflito entre tradição apresentada por alguém e escritura sagrada, caminhe pela calçada da escritura sagrada, que você estará seguro, né, que não está sendo conduzido para um equívoco por conta de uma interpretação de tradição equivocada. Portanto, queridos, a igreja é considerada o único repositório do ensino cristão. Ela deve guardar a escritura sagrada no sentido de ser aquela fiel depositária que cuida da escritura para que ela seja transmitida sem distorções. E aí a gente vai encontrar essa história de que a igreja é o único repositório do ensino cristão, porque os apóstolos, como homem rico que vai ao banco, depositaram em suas mãos, nas mãos da igreja, copiosamente todas as coisas pertinentes à verdade, e essa era uma afirmação da igreja lá no princípio. Preservar e conduzir esta verdade, a mensagem do Evangelho, ela passou a ser privilégio, mas ao mesmo tempo responsabilidade dos bispos da igreja por sucessão apostólica, para não deixar esse ensino ganhar distorções. Nas lutas do segundo século, as igrejas eram fortalecidas conforme elas se prendiam a essas duas raízes, ou as suas raízes, lá do primeiro século, através de um tríplice cordão, a gente pode dizer: o credo, as escrituras e o ofício de ensino oficial. Ao mesmo tempo, por esta tradição, ou por essa definição
institucional das fontes de sua vida e ensino, elas iniciaram uma nova fase da história do movimento cristão, se diferenciando do seu passado no próprio ato de se apropriar da Escritura, se apropriar ou de guardar a Escritura ancorada lá no princípio para não se perder, não ficar inventando novidades, não ficar criando heresias, nem criando doutrinas que fossem estranhas à doutrina criada por Jesus ou deixada por Jesus para os apóstolos. Então, queridos, eu quero sempre reforçar dizendo, olha, cuidado quando alguém falar em tradição. Quando nós falamos em tradição dentro da igreja cristã por sucessão apostólica, nós devemos ter o cuidado de estar falando, de estar ancorado na doutrina dos apóstolos, que foi deixada por Cristo aos apóstolos, respeitando esses critérios que eu falei de consideração dos livros canônicos, mas ao mesmo tempo a doutrina, a leitura dos livros sagrados como sistêmicos dentro da igreja, sem trazer distorções, mas a igreja é quem tem o poder, digamos assim, ou autoridade, melhor dizendo, a igreja é quem tem a autoridade para interpretar a Escritura Sagrada sem deixar que o sentido real do texto se perca. Havendo dúvida, vamos voltar ao princípio que toda a interpretação para nós vai se plugar, digamos assim, lá na origem da gente e a gente não vai ter que estar inventando novidades. Agora vejam, com o andar da carruagem, com o tempo, a gente vai entender, quando olha para a igreja, que, por exemplo, a igreja, o povo, a comunidade de Roma, ela foi uma comunidade que rapidamente se destacou. Destacou muito, inclusive com Paulo e Pedro presentes lá em Roma. É uma igreja que se destacava, uma comunidade que se destacou muito em relação às outras. A origem dessa comunidade ela não é clara. A gente não sabe exatamente como é que ela surge, mas é muito provável que ela tenha surgido, nascido de um grande número de judeus que se convertem em Roma, talvez uma sinagoga inteira lá nos primeiros anos da missão ou dos missionários que saíram de Jerusalém, com aquela história de diáspora e com a perseguição que começa mais violentamente ali com a morte de Estevão, quando o povo sai, os cristãos saem de Jerusalém, deixam para trás os apóstolos, eles vão e saem pregando o evangelho. É possível que essa igreja tenha surgido dessa forma, com os missionários chegando a Roma, levando o evangelho, tanto que você vê Paulo nas suas viagens, quando ele escreve a carta aos romanos, ele fala do desejo de estar com os irmãos lá em Roma, porque ele ainda não tinha visitado Roma. E aí ele vai chegar, a igreja já está formada lá em Roma, a comunidade romana já existe, e tanto ele como Pedro, digamos assim, vão acelerar esse processo do evangelho presente lá na comunidade romana. O fato é que no primeiro século essa comunidade tinha voz de peso na vida de toda a igreja cristã. De forma especial pela presença dos apóstolos, ela ganha força, ganha peso, ganha voz ativa em relação às outras comunidades. E aí, queridos, isto é constatado quando nós vemos, como eu disse, Pedro e Paulo morrendo lá em Roma. Os dois, desde o princípio, aparecem associados à comunidade romana, mesmo nos dores dela. É importante que a gente diga isso para vocês. Essa igreja ou comunidade possuía prestígio também por conta da sua posição geográfica. Ela ficava na capital do império e no início do segundo século era aparentemente a maior das congregações cristãs. A influência daquela igreja aumentava à medida que o seu tempo ia passando. O tempo passava e aumentando, na verdade, a sua influência por conta até mesmo da sua generosidade. Para você ter ideia, Inácio de Antioquia exalta a comunidade de Roma por conta de ela ter presidência do amor, dizia Inácio. Uma igreja amorosa, que contribuía, que ajudava, que amava. E aí, por décadas mais tarde, Dionísio lá de Corinto vai elogiar aquela congregação porque ela envia contribuição para muitas igrejas daquela cidade, aliviando a pobreza dos necessitados, ministrando aos cristãos lá nas minas. E passou então a existir um consenso de autoridade
de tal maneira que Roma escreve uma carta chamada Primeira Clemente à igreja de Corinto, e essa carta esperava ser atendida. Ela tinha assim como se fosse um tom de um irmão mais velho falando para um outro irmão mais novo. E para você entender melhor a influência da igreja de Roma, nós precisamos levar em conta, por exemplo, os problemas que apareciam lá na igreja, e eram problemas especiais, que as respostas em geral, elas batiam em Roma, e Roma reagia a essas questões. Roma ficava localizada na encruzilhada do império. E aí ela era um ponto central. Aquele ponto funcionava, ou funcionando como uma encruzilhada na vida do movimento cristão, ela vai criar uma dinâmica muito mais acelerada. E aí a gente vai ver algo interessante, que é a igreja de Roma até o terceiro século sendo uma igreja de fala grega. Por isso ela era uma igreja de imigrantes, e então crescia bastante em número, passando a incluir cristãos de muitas outras regiões do império. Tanto Irineu de Leão como outras fontes nos mostram que em Roma havia uma grande quantidade de cristãos norte-africanos. Por exemplo, Justino foi para lá a partir da Ásia Menor. Valentino sai lá de Alexandria, vai para Roma. Marcião foi lá da região do Ponto. Então você vai ver as pessoas saindo de outras regiões, indo para a capital do império, ou indo para Roma, e essa igreja vai crescendo bastante por conta disso. Agora, nós devemos sempre lembrar que a nova profecia, ou montanismo, nós vamos falar disso nas próximas encontros da gente, a nova profecia, o montanismo, chega a Roma, e lá ela vai encontrar seguidores nascendo lá na Frígia, mostrando para a gente essa saída de gente de vários lugares, indo para Roma, e aí quando chegam lá eles levam também as ideias que tinham, as questões de distorção doutrinária, e aí aconteceu o que aconteceu entre lugares. Tendia a ser um problema ou uma preocupação doméstica para a igreja de Roma. Na medida que eles viam, né, as outras igrejas passaram também a ser uma preocupação para Roma, porque eles traziam as doutrinas de onde eles estavam, muitas vezes até saindo como Marcião, que foi praticamente excomungado, e aí ele vai para Roma buscando um lugar ao sol, e lá ele chega com aquela doutrina marcionista e acaba trazendo problemas, né? E aí Roma vai reagir em função disso. Isso levou Roma a uma situação interessante. Nós podemos dizer que ali se estabelece o monoepiscopado lentamente, com mais dificuldade do que em outras igrejas, talvez exatamente por conta do tamanho, da diversidade da comunidade. Porém, quando o monoepiscopado surgiu, houve uma compreensão do papel do bispo e de sua base de reivindicação de obediência, ou seja, a autoridade episcopal surge, e isso com o tempo vai trazer aquela ideia do Papa, o bispo que se torna a autoridade maior. O bispo era a voz que representava a tradição sobre a qual a igreja romana foi fundada. A tradição que vinha de Pedro e de Paulo, que para quem nasce na época de Irineu, por exemplo, Pedro e Paulo então, apesar de não terem sido fundadores, eram considerados como se fossem fundadores da igreja em Roma. E aí Roma foi vista de forma muito especial a partir do Oriente como uma igreja apostólica por excelência, uma igreja que seguia a doutrina dos apóstolos por excelência, a doutrina de Cristo ensinada aos apóstolos. E aí era como se Jerusalém tivesse sido reconstruída agora dentro de uma colônia romana, depois daquela revolta dos judeus que acabou com Jerusalém lá no ano 135. E o bispo era então a testemunha focal da tradição apostólica. Ele era o responsável para manter as coisas na origem, e era assim que a igreja via. Isso também significava que um bispo romano agia dentro de sua própria esfera para resolver qualquer problema ou decidir alguma coisa nos debates da igreja com os demais. Sua palavra frequentemente influenciava todas as comunidades, inclusive fora de Roma, e isso carregava peso, como eu já falei, para as outras igrejas,
porque o problema de Roma frequentemente tinha raiz em outras comunidades que as pessoas traziam para Roma. Nós vamos ver isso simbolicamente representado, por exemplo, na questão da celebração da Páscoa. O registro da primeira celebração da Páscoa cristã está relatado lá na visita do bispo Policarpo, que era bispo de Esmirna, quando ele visita Aniceto, que era bispo de Roma, lá por volta de 154 ou 155. A primeira celebração de Páscoa no contexto da igreja, sendo igreja católica de Cristo. E aí uma visita que sem dúvida já demonstrava a influência de fiéis da Ásia Menor dentro da igreja romana, da igreja de Roma. E naquele tempo a prática era assim: na Ásia Menor, a cerimônia de Páscoa ela era realizada com uma vigília que culminava na Eucaristia durante a noite do 14º dia do mês de Nisan. Ou seja, a celebração coincidia com a data de início da Páscoa. Já em Roma era um pouco diferente. O costume em Roma é que eles, observando em algumas partes do Oriente, faziam algo diferente. A festa sempre era realizada no domingo seguinte à Páscoa judaica. E aí Policarpo e Aniceto não puderam resolver essa diferença na prática, mas eles, de boa vontade, se separaram, mantendo cada um a sua ideia, concordaram, digamos assim, em divergir. Eles divergiam na data da celebração, mas acharam que não era um problema, que cada um comemorava ou celebrava a Páscoa do seu jeito, ou do jeito lá da Ásia Menor, ou do jeito romano, sem grandes problemas. E aí o que aconteceu? Essa concordância entre Policarpo e Aniceto em divergir levou a própria igreja romana a se dividir entre aqueles que observavam o costume asiático e aqueles que seguiam a prática romana local. E aí a situação em Roma foi se complicando, fica aguda, e aí vai se tornando um problema, porque ela vai se dividindo, e com o passar do tempo, quando Vítor se tornou bispo de Roma, lá por volta de 180 até 198, ele começa a realizar sínodos em Roma, e até mesmo na Palestina e em outros lugares que decidiram a favor da prática romana. Era como se agora ele tivesse assumindo a condição de bispo de todo mundo, como se fosse o Papa. Está apontando exatamente para a ideia do papado. E aí as igrejas da Ásia Menor, lideradas por Policarpo, bispo de Éfeso, se recusam a obedecer às ordens ou aquelas que eram as orientações de Vítor, bispo de Roma. Então vejam, ele já estava ali querendo dominar todas as igrejas como o bispo dos bispos todos. E aí a Ásia Menor, liderada por Policarpo, rejeita, se recusa a obedecer, e aí por conta dessa rejeição a mudar a prática em obediência ao bispo de Roma, o bispo Vítor considera excomungadas as congregações que se opuseram a essa prática. Vejam a ideia papal surgindo aí de forma, vai ganhando força bem grande aí, inclusive com alguns estudiosos já dizendo que era o Papa Vítor e não mais o bispo. A própria Igreja Católica Romana considera Vítor como Papa naquela época, onde a igreja sequer ainda estava consolidada nesse sentido de papado. E aí isso foi visto como uma situação arbitrária, essa atitude de Vítor de dizer que vocês que não concordam, não querem mudar a prática, estão excomungados, foi visto como uma situação arbitrária e provocou então protesto nas igrejas que não concordavam, e isso não foi muito efetivo na Ásia Menor. Mas sem dúvida isso capacitou Vítor a impor uma prática uniforme na própria igreja lá em Roma, e também foi um sinal que a igreja de Roma e o seu bispo estavam adquirindo autoridade e influência além da sua esfera imediata. Eles estavam saindo da região de Roma com autoridade e influenciando as outras comunidades, uma autoridade, uma influência que nenhuma outra igreja poderia igualar, dando aí o caminho para o papado. Nós chegamos neste ponto, que estamos aí já
chegando no século IV, né? Apesar que Vitor esteve lá nos anos de 190, 180 a 198, né? Mas nós vamos chegar aí sem muitas novidades até o momento em que a Igreja Romana de fato é assumida como a igreja do Império e as coisas começam a caminhar um pouco diferente. Isso é um outro momento, nós vamos estudar em outra época. Nós vamos encerrar hoje por aqui. No próximo encontro, nós continuamos falando sobre alguns personagens e aí em seguida vamos falar sobre montanismo. Que Deus os abençoe. Eu quero orar mais uma vez com você. Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento onde nós nos reunimos para aprender sobre a tua igreja, sobre a história do cristianismo. Pai, muito obrigado pela vida dos meus irmãos, pelo interesse em conhecer mais da nossa vida cristã, conhecendo mais também sobre ti, Senhor, entendendo que precisamos voltar à nossa origem para jamais perder de vista aquilo que é a doutrina que Cristo deixou para a sua igreja. Obrigado pelo teu grande amor. Nos dá um tempo abençoado no nome de Jesus. Amém.